Pessoal, hoje a gente vai falar sobre organização, exatamente. Hoje na live a gente vai falar como estudar, tá bom? Mesmo tendo uma rotina corrida. Porque eu acho que todo mundo aqui deve estar na mesma situação. Todo mundo aqui deve ter uma rotina hiper corrida. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou passar algumas dicas que eu costumo passar para tanto aqui no canal quanto para os meus mentorados e que eu costumo utilizar para poder me organizar melhor e conseguir encaixar as coisas que eu preciso fazer. Olha aí, ó. Olha o Lunks falando, meu horário de estudo é das 18 às 22. Caraca, cara. E você tá conseguindo fazer isso todo dia ou você faz isso mais ou menos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, o Matias? Porque é bastante tempo, né, cara? E é difícil concentrar por bastante tempo. E é óbvio, né, galera? Que a gente tá falando aqui, pessoal, quero que vocês entendam, não é joguinho do tigrinho, tá? A gente não tá falando aqui de uma renda extra, a gente tá falando aqui literalmente de uma carreira, né? Uma escolha de carreira. E isso tem tudo a ver sobre organização e como estudar para essa área. Então, o que eu tô querendo trazer para vocês aqui é uma perspectiva de carreira que vocês às vezes nunca tinham pensado, que é a área de qualidade. Tá? Ó, a Nayara falou aqui, tenho bastante dificuldade para estudar durante a semana, porque eu trabalho o dia todo, casa, comida, eu entendo, dá trabalho mesmo. E galera, quando a gente tá falando sobre organização, quando você precisa se organizar, por exemplo, a Nayara falou assim, poxa, é difícil me organizar, eu trabalho o dia todo, né, tenho casa, comida para fazer. A verdade mesmo é que organização vem sempre do pressuposto de prioridade, tá? E por que eu tô querendo dizer isso? Você só vai começar a realmente estudar sobre aquilo, ou vai conseguir se empenhar naquele assunto que você está interessado, vamos dizer agora QA, se você priorizar ele na sua vida. Mas, Mene, eu tenho que trabalhar, Mene, eu tenho que... Às vezes eu estou fazendo faculdade, ou às vezes eu tenho filhos, ou tenho que cuidar da casa, comida, tudo junto. Como que eu vou priorizar? Tudo é prioridade na minha vida. Eu concordo, eu entendo. Porém, pessoal, uma coisa muito importante da gente lembrar é quando a gente quer uma coisa, pelo menos eu acho que isso é com todo mundo, quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente está meio que até focado naquilo, eu acho que todo mundo hoje em dia usa muito o hiperfoco, né, para falar sobre esse tipo de assunto, mas quando você realmente quer fazer uma coisa, você encaixa aquilo na sua vida de alguma forma, tá? E eu tô querendo dizer isso agora, galera, eu entendo que cada um tem seu corre aí, eu sei que cada um sabe onde aperta, né, o calo. Porém, o que eu tô querendo dizer é, às vezes, você estava em casa, tranquilo, e trabalhando com toda essa rotina super louca, e você fala assim, nossa, eu acho que eu quero comprar tal coisa. E aí você vai aparecer, por exemplo, pelo menos os meus amigos da minha escola, né, do meu círculo, é assim, nossa, vai ter o show de tal pessoa, vai ter o show do Justin Bieber. E essa pessoa, ela se desdobra pra aprender tudo, pra aprender música, pra arranjar dinheiro, pra conseguir ir no show, não sei o quê. Por quê? Porque aquilo, mesmo que a pessoa às vezes estava ferrada fazendo um monte de coisa, aquilo virou a prioridade dela. Ela priorizou aquilo não necessariamente como uma coisa mais prioritária, mas como uma coisa que tinha alta prioridade para ela. E um momento. Então saibam, galera, que às vezes a questão mesmo de você começar a estudar para QA mesmo tendo uma rotina difícil é a questão de priorizar QA na sua vida. De você acordar pensando em estudar sobre QA, querer estudar QA, querer se aprofundar mais no assunto. Porque, galera, entendam uma coisa, quando a gente tá começando numa área nova, é um desafio. Eu tenho total certeza que todo mundo que tá participando aqui, ó, a Maria, inclusive, ó, a primeira live dela, todo mundo aqui está se encontrando nesse desafio de migração de carreira, às vezes tá querendo tomar essa decisão, ou né, já tomou essa decisão e tá procurando como conseguir, o que alcançar, né? E a verdade mesmo é que você tem que priorizar. Então, pessoal, eu sei que a vida é complicada e às vezes você tem que dar aquele gás que você não tem para poder estudar um dia a mais. Mas a graça é que é isso que vai mudar o rumo, né, da sua migração. É isso que vai mudar o rumo, às vezes, da sua vida, né? Às vezes você tá aí se ferrando, trampando, pegando ônibus, indo 2 horas de ônibus para lá, 2 horas para cá, tá? E eu falo isso, galera, porque eu sei como é. Quando eu estava na faculdade, né, principalmente quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu saí da minha rotina de ensino médio e eu fui começar a trabalhar como office boy, que foi o meu primeiro emprego de todos, né? Eu era office boy de uma imobiliária. Eu estava treinando naquela época, né? Porque eu sempre treinei arte marcial, né? Então eu sou formado, tipo, né? Eu tenho formação em taekwondo, em muay thai.
Eu luto já tem algum tempo, uns 3 anos. 3 anos, gente. Uns 15 anos que eu luto Taekwondo Muay Thai. E eu também fazia faculdade naquela época. Então, assim, eu chegava em casa perto da 1 da manhã e acordava às 5, né? Então eu tinha esse pouco tempo para poder descansar. E é o que eu falei. Naquele momento, a faculdade era a minha prioridade, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tive que fazer, por mais que eu não gostasse, apesar de eu amar fazer arte marcial, já fazia há anos, eu tive que parar a arte marcial para poder encaixar melhor a faculdade e também poder estudar para outras vagas, né? Porque não era só fazer a faculdade, não era só trabalhar. Eu também tinha que estudar para entrar na vaga que eu queria, além já do que eu estava estudando na faculdade. E galera, e o que me fez fazer isso, principalmente na época e depois, né? Principalmente depois que eu virei QA, foi o foco, foi a prioridade. Migrar para a área, crescer na área de tecnologia, ser uma pessoa que entra lá informado. E aí, Maurício, como que tá? Tenho procurado ao máximo estudar, pois quero muito entrar nessa área. E é isso, Maurício. A graça é essa. Você estudando cada vez mais, a graça da área é essa, né, galera? Tipo, você consegue entrar na área, principalmente se você estudar e tiver um conhecimento, né, um passo a passo que faz sentido dentro da área de qualidade, né? Porque não adianta você estudar qualquer coisa para virar QA, mas você consegue estudar, entrar e ainda por cima crescer nessa área. O ponto é que principalmente a maior parte das pessoas, quando elas estão querendo mudar de área, o erro delas é não priorizar, entende? O erro delas acaba sendo não priorizar. Não priorizar a área. É o que eu tô falando. Eu estou dando aqui dicas, só que eu sei que cada um sabe onde o calo aperta. Né? Eu estou dando aqui dicas justamente porque eu já vivi uma vida muito atarefada. E eu sei que eu só consigo fazer as coisas quando eu coloco elas priorizadas. Né? Então eu queria começar falando sobre isso. E lembrem-se, mudança de carreira é algo difícil. Então você vai sim precisar priorizar ela na sua vida de alguma forma. Inclusive, galera, é o que eu falo. O que você aí precisa priorizar para estudar quando você quer se tornar QA? E você vai priorizar a parte principalmente de teste de software, que é o principal pilar da área de qualidade. É o que torna a área de qualidade a área de qualidade. Inclusive, galera, é o que eu falo. O que você aí precisa priorizar para estudar quando você quer se tornar QA? E você vai priorizar a parte principalmente de teste de software, que é o principal pilar da área de qualidade. É o que torna a área de qualidade a área de qualidade. Opa!